Mantenha a TV ligada, vai aprender truques também agora de como aplicar uma sombra decentemente no teu olho que talvez seja fundo. O que mais, hein, Rafa? Bom dia. Quais são os tipos de olhos com os quais você já tenha se deparado com clientes? Que são tantas já nesse teu repertório de vida? Verdade. Primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar em linhas gerais, porque esse é um assunto muito abrangente e muito técnico. Mas hoje, como a gente vai falar aí para todo mundo, presumo que ninguém saiba fazer um super mega esfumado. E é a dúvida nos cursos de automaquiagem que a gente sempre tem. Que tipo de maquiagem, que tipo de sombra que vai favorecer o meu tipo de olho? Cada olho tem uma característica em específico. Vou usar o meu de exemplo aqui. Eu tenho olhos profundos. Além dos olhos profundos, eu tenho olhos grandes. Essa pálpebra aqui chama-se pálpebra móvel. Ela é a pálpebra que normalmente, para mim, é uma pálpebra aparente. Tem pessoas que essa pálpebra não aparece. Aí, às vezes, a dúvida é, eu aplico aquela sombra e quando eu abro o olho não aparece. Então, é para esse olho... Que graça tem, que desperdício. Exato. Perdi tempo. Que graça que tem aplicar a sombra, quando eu abro o olho ela não aparece. Então, o primeiro formato que eu vou ensinar vai ser justamente para esse olho, que tem a pálpebra móvel não aparente e aquela pálpebra que é caidinha, que é gordinha. Então, é para esse olho que eu vou mostrar. Primeiramente, a gente vai escolher um pincel de esfumar. Muito importante escolher o tamanho exato do seu olho. Quanto maior o olho, mais espaço você pega. Então, quanto menor o seu olho, menor o pincel você vai escolher, tá? Porque daí você vai pegar menos espaço. Como meu olho é grande, eu posso usar um pincel maior. Então, para você que tem aquela pálpebra caída e não aparece nada quando você aplica de sombra, o que você vai ter que fazer? Vamos pegar a sombra que você tem em casa. Vou pegar uma sombra marrom, tá? Mas pode ser a sombra que você quiser, a cor que você quiser. Porque daí você vem lá e aplica em toda a pálpebra, abre o olho, não apareceu. Então, vamos mostrar como que você vai fazer em casa. Você vai aplicar, a pálpebra já tem que estar preparada, tá? Com o seu corretivo e seladinha com um pouquinho de pó para aderir essa sombra, tá? Com movimentos... Passar na pele oleosa... Também. Rola, porque é isso que vai aderir. A gente tem que preparar a pele para aderir, independente do tipo de pele. Um pouquinho de corretivo, base... e o pozinho para selar. Agora a gente vem, com batidinhas e vem dando batidinhas aqui, no cantinho do olho. Você pode fazer em toda a extensão do olho se você quiser uma cor monocromática. Como a gente vai ensinar mais 3 tipos ainda, eu vou tentar mostrar para vocês apenas o formato para poder aproveitar esse olho depois, tá, gente? Eu amo o efeito degradê. Exato. O que a gente vai fazer? Quando você abrir o olho, não vai aparecer. Então, você vai ter que subir nesta parte aqui, subir mesmo, não tenha medo de subir, porque é aqui que vai ser a sua sombra, é aqui que vai aparecer aquele trabalho de sombra que você quer fazer aqui. Então, você vai criar essa sombra na parte de cima, que quando você abrir os olhos, vai aparecer. Aqui fizemos um marrom levezinho, e claro que você pode ir construindo a intensidade conforme o seu gosto e também, agora eu vou colocar um pouquinho mais... É como na comida, coloca menos sal de início, porque isso, a gente sempre fala para ir construindo, porque é mais fácil eu adquirir cor e intensidade do que eu fazer muito escuro e depois você olhar para mim e falar, quero clarear. Então, a gente vem aqui, esse é o formato básico para uma pálpebra caída, tá, gente? Ai, Rafa, mas ficou marcado, a gente não quer essa marcação redonda aqui. Até já foi usado um tempo. Já foi, em 2010, lá, junto com batom rosinha, esse era o look, né? A gente fez aqui um degradê, esse era o look. Mas qual que é o truque que você tem que ter? Você tem que ter mais um pincelzinho de esfumar, aí pode ser um gordinho, maior, tanto faz. Você vem aqui e dá aquele movimentinho assim, de vai e vem, redondinho, para tirar essa borda, para tirar essa marcação que você fez aqui, Vai vindo para fora, com muita paciência. Leveza, suavidade. Leveza, suavidade. Quando a gente pega na ponta do pincel, aqui, isso tá focando, meninas? Na ponta do pincel, você tem mais leveza na mão. Se você pega muito aqui, você traz muita carga e força. E temos que pensar que
nossa pele, principalmente do olho. Se você é panterona como eu, aí quase 40 a mais, temos que ter cuidado para não deixar esta pele mais flácida do que ela já está ficando com o tempo, né, gente? Olha só, temos um belo esfumado para o seu dia a dia, sua pálpebra caída ou não. Aí depois você pode vir preencher com brilhinho ou com uma sombra mais clarinha. Enfim, esse é um básico do básico. Com delineado. Um delineado, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, no próximo bloco. Perfeita, magnífica. Pronto, é assim, por partes mesmo, por favor, que deve ser, tá? Para que a gente gradativamente vá fazendo esse movimento, se sentindo mais à vontade, mais confiante, mais segura, porque também se a gente bota medo na ação, quando vai fazer uma produção assim, dá muita coisa errada, sabe? E aí, quanto mais você tenta consertar, pior fica. Depois, ou já, por favor, para eu desencanar com isso. Já me disseram que não tem como remover, não tem que ficar removendo maquiagem, você não tira nos ajustes finos, você só acrescenta. Então, se vacilou num traço, você vai colocar outro traço em cima daquele traço. Tá certo, produção? Tá certo. É isso aí mesmo? Vai fazendo a correção dessa maneira. Beleza. Você não erra, né, Rafa? Então Bora lá para continuar, então? Por favor, então, vai, tá. Para o próximo. Fizemos, então, esse traço aqui, básico para pálpebras caídas e pálpebras móveis não aparentes. Agora eu vou aproveitar os olhos fundos. Garotas, os olhos fundos, que sempre tem essa dúvida. Meu olho é muito fundo, muito profundo, não consigo fazer uma maquiagem que me valorize, sempre fico com aquele olhar cansado, aquele olhar triste. Então, chega aí que eu vou te dar essa dica. Esse mesmo esfumado que a gente utilizou para pálpebras caídas ou para pálpebra móvel que não é aparente, você vai usar para os olhos profundos. Por quê? A gente tem que sempre lembrar que cores escuras, elas fazem sombra e cores claras, elas trazem luz. Então, o que a gente tem que trazer para o olho profundo? A gente tem que trazer luz, porque esse olho é fundo por natureza. Então, a gente não tem que criar um côncavo ou criar mais sombra nele, porque senão realmente vai dar esse aspecto cansado. Para vocês entenderem o que eu estou falando, se conseguir chegar um pouquinho mais perto aqui do meu olho, o olho profundo, ele é um olho realmente profundo. Ó, a cavidade ocular profunda, ela é funda, ó, ela é muito funda. Então, ele faz uma sombra já, esse ossinho aqui já faz uma sombra acima da pálpebra. Então, não tem natural. Natural. Então, você não tem necessidade de trazer essa cor escura para além. Então, esse mesmo esfumado que a gente fez ali, aproveitou para a pálpebra gordinha, a gente utiliza para o olho profundo também. E o que a gente pode fazer aqui? A gente vai trazer a luz para esse olho. Com uma sombra mais clara, aqui a gente vai usar uma sombra bege, mas poderia ser uma sombra de brilhos também. O olho profundo tem muita necessidade disso, tá, gente? O olho profundo necessita de trazer essa luz. E essa luz vai trazer esse olho para frente. Com um pincel chatinho, a gente vai trazer luz para esse olhar, tá? A gente vai trazer muita luz, que é isso que o seu olho profundo precisa. Olho profundo, a gente não traz cores escuras para dentro. Justamente por isso, para você não ter essa sensação de afundamento, tá? Aí, na parte interna do olho, aí a gente pode ter mais que uma característica de olhar? Pode. Se você tem um olho muito afastado, esse canto interno você tem que ter cuidado em não aplicar sombras claras, porque você vai afastar ainda mais esse olhar. Então, tem que sempre analisar as suas características. Por isso é importante você me contratar para eu te dar a sua aula de automaquiagem. Aí eu vou te ensinar exatamente quais são as suas características e quais são as necessidades aí para você ter um melhor aproveitamento das técnicas de aplicação de sombra. Olha só a diferença desse olho para esse. Olha só como o olho já trouxe mais para frente. Sim. E ainda, eu poderia, para fazer esse olho ficar ainda mais glamuroso, com o dedo mesmo, porque eu estou falando aqui de automaquiagem, não maquiagem profissional, uma sombra aqui com um pouquinho de glitter. Pode ser para o dia, pode ser para a noite. Hoje a gente não tem mais regra. O glitter faz esse mesmo processo de trazer luz e trazer ainda mais esse olho profundo para frente. Ele já dá uma impressão, olha só, gente, como faz diferença. O olho vai mais para frente, deixa um olho mais claro, mais descansado. O que você pode fazer também ainda, ó, o olho fica até um pouco menor, mas é que, claro, depois a gente vai aplicar
máscara ou até cílios postiços, vai depender aí muito do gosto do freguês. Gostei demais dessa comparação. E é muito simples, não é muito simples? Eu gosto de desmistificar e descomplicar a maquiagem. A maquiagem não precisa ser algo difícil. Isso é algo que você faz aí em 10 minutos todos os dias. E não precisa ficar mexendo em time que está ganhando também. Não mesmo. Ai, acertou 2 propostas lá, usa isso no sábado, no domingo. Claro. Quando vai para uma cerimônia maquiagem de é muito uma assim. festa mais elaborada, dá um pulinho no salão e aí fica especial. A automaquiagem, ela é muito importante, você conhecer os seus traços e o que te valoriza. Dificilmente isso vai mudar. O que vai mudar vão ser intensidades, combinações de cores, isso vai muito do gosto da pessoa. Normalmente, eu, Rafaela, uso sempre a mesma maquiagem. Quando eu quero inovar, eu faço algo diferente, mas assim, no dia a dia, é sempre a mesma coisa, é aquele batidão. Ninguém tem tempo para ficar lá 1h30, 2 horas para fazer uma superprodução. É óbvio, quando eu quero ter um casamento, alguma coisa, eu vou fazer algo diferente. Mas pro dia a dia, é isso que a gente está falando, vamos desmistificar. A maquiagem não precisa ser difícil. Olha só que fácil, e eu fiz isso aqui em quê? Em 3 minutos? Olha só que belezinha. Eu preciso compartilhar também nas redes sociais, tá? Então segura aí, não mexe ainda no outro olho, que eu preciso fazer um registro em foto dessa diferença. Pode deixar. Tá? Lado A e lado B. Beleza. Impressionante. Eu fiquei também fascinada ontem, passei pela Fipal Fiat, aí troquei uma ideia com o Marcelo, falei, não. Vai lá, você também que é toda audaciosa, por favor, Rafa. Para olho pequeno, o que você sugere que a gente faça na aplicação da sombra? Olhos pequenos também, um dos olhos mais aí requisitados também. Levanta a mão quem tem olho pequeno. Aqui, ó. Dona Vanice. Vamos pegar um pincel. Ele é arredondado, levemente arredondado. E vamos pegar uma sombra marrom, mas aí, como eu falei, vai dar preferência do freguês. A sombra marrom, a clara, ela vai ter aqui a pura intenção de aumentar os olhos. O delineado vai ser um delineado inferior, porque normalmente olhos pequenos, eles normalmente são menores. Tendem a ser, menores não só embaixo, perdão, mas em cima também. Tem pálpebra pequena, pouco espaço de pálpebra móvel aparente e pálpebra... A pessoa quando ri, fecha o olho. Fecha o olho. Então, são olhos muito pequenos. Então, a intenção dele é aumentar. Então, a gente não só, não vai usar a parte de cima, vai usar a parte de baixo. Então, a gente vai, aqui nessa parte aqui de baixo, não na linha d'água, tá? A gente vai vir abaixo da linha d'água e vai delinear a parte de baixo. Isso é básico para quem quer aumentar o olhar ou destacar o olhar. Não só para olhos pequenos, mas isso é básico para fazer. Fora da linha d'água. Fora da linha d'água, tá? Isso é básico para fazer. O que você pode fazer? Se você tiver a linha d'água não tão proeminente, não tão saltada, você pode pegar um lápis bege e passar na linha d'água. Isso vai aumentar ainda mais o seu olhar. Aquele branco... O branco, ele é utilizado mais para maquiagem artística. Hoje existem os beges rosados, os beges neutros, tudo vai depender aí da sua cor e da sua colorimetria mesmo. No meu caso aqui, eu utilizo um bege mais amarelado. Por exemplo, você, Vanice, já usaria um bege mais rosado. Isso vai causar um aspecto de naturalidade. O pessoal vai olhar e falar, nossa, ela está com um olhar mais descansado e maior, mas não vai ser perceptível, entendeu? Quando você quer naturalidade, você aplica essas cores. O branco já vai ser algo mais perceptível, vai ser uma coisa mais, não de caricata, mas não é uma cor que eu indicaria, assim, sabe? Ó, pode olhar aqui na tela, olha só, o efeito que esse aqui tá sem e como já aumentou o meu olho. O seu olho é naturalmente grande. Grande. Não é um olho pequeno, mas aqui a Rafa tá fazendo nela mesma porque a gente tá com o pensamento da automaquiagem. Então, não tem como ela maquiar outra pessoa, porque aí você não vai entender qual é a pegada. Isso, a pegada aqui hoje é algo prático e rápido para você realmente tentar, aí a gente tentar valorizar aí os olhos mais tradicionais que passam aí pela minha bancada. Vamos para o próximo macete. Deixa eu só dar um pulinho lá no ktv.com, na redação. Bora lá. Do portal KTV-FM. De olho nas dicas da Rafa. Para os olhos, como aplicar a sombra. Para a gente terminar, então, essas dicas de olhos pequenos, a gente vai vir aqui com esse mesmo delineado que a gente fez na parte inferior e vai juntar e conectar com a sobrancelha. Porque, como eu falei antes, o olho pequeno, per se, é um olho pequeno.
Não só de tamanho, mas em pálpebra móvel, pálpebra fixa, tudo, né? Então, ó, você vai fazer o quê? Normalmente, como ele já não tem aquele espaço para nada, a gente vai fazer um delineado fake. Porque também quando ele abre e fecha, se você coloca um delineado muito escuro, ele já não vai aparecer e deixa o olho menor ainda. Então, o que a gente vai fazer? Com o pincel chanfrado, que é um pincel angular assim, ó, vai pegar uma sombra mais escura, é que peguei um marrom, e a gente vai, ó, tá vendo que o delineado ele acompanhou aqui ao final. A gente vai vir como se estivesse juntando os pontos. Eu vou fazer assim porque eu consigo fazer num traço, mas para você aí em casa, ó, vai como se fosse ligando os traços, ó, conectando. Não precisa ter muita habilidade, porque justamente a intenção aqui é só fazer um fundinho. Isso aqui vai te dar o quê? Uma impressão de um delineado, vai te ajudar na hora de você aplicar a máscara, parecer que você tem mais cílios. Isso é algo que você pode fazer diariamente aí, isso para qualquer olho, tá? Não só olho pequeno. E porque normalmente quem tem olho pequeno quer fazer um super delineado, né? E normalmente não consegue, então é uma maneira prática. Aí você vem aqui e conecta com aquela parte externa que você fez anteriormente aqui, ó. E fica fácil, você faz um delineado, aí você só alinha aqui, ó, com a sombra. E a vantagem da sombra é que a sombra fixa, e se você errar, é muito mais fácil de você limpar. Olha só, eu tenho delineado, super simples, fácil e rápido, apenas com sombra. Muito bem. Essa é a Rafa Ardanaz. Já volta aí. Tá bem? O que mais precisa? Já pensou se ir embora daqui e a pessoa em casa fala, nossa, mas faltou tal coisa, tudo o que eu queria. Claro, depois pode ter um contatinho mais direto através das redes sociais. Claro. Mas o que ainda precisa ser revelado sobre os truques de profissional? Na verdade, aqui agora eu juntei as 4 técnicas e fiz um olho só para eu poder ir sair daqui sem ficar com um olho de cada jeito, né, gente? Mas aqui finalizei, coloquei apenas aí máscara e cílios postiços e finalizei com as 4 técnicas que a gente fez do olho, a pálpebra, o olho profundo, o delineado inferior e o delineado fake para olhos pequenos. Olha só, pessoal, com um olho bem bonito, dá para usar aí tanto para o dia a dia ou quando você acrescentar mais intensidade para uma festa, enfim. Fica aí minhas redes sociais, @RafaArdanaz, para quem quiser mais informações, agendar sua make especial ou a sua consultoria também para fazer seu curso de automaquiagem, aprender a se embelezar e a realçar a sua própria beleza, que é o mais importante. Não precisa de material e eu ensino você a adquirir o melhor para a sua realidade e a sua rotina. E, mais uma vez, obrigada, Vanice, pelo convite. Eu amo comemorar o mês da mulher, né? Porque é maravilhoso. Muito intenso. Esse programa é bem mulherzinha. E aí, mesmo que o parceiro de vida esteja lá, né, meio entediado, já esperando, quando ele vê a pessoa saindo do closet, do quarto, né, com uma produção assim, diz, até que compensou. É a sua melhor versão, né? Que seria do mundo sem essa beleza toda. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço, Um beijo. Um beijo, até mais.